Boa noite, Renan, Nicole, Bruna, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Minha voz chega bem aí? Ok, boa noite, Renan. Ok. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, né, que é o capítulo 9, etapas para fundar uma empresa aérea. Esse slide a gente já viu, é o slide que a gente comentou sobre a definição do nicho de mercado. Essa aula hoje ela tem um tempo um pouco mais, vamos dizer assim, não um tempo mais curto, mas ela vai ser de uma forma que os slides já estavam disponíveis, né? E eu vou passar um quiz no Moodle para que você exercite um pouco esse capítulo, ok? Fica como um novo estudo de caso para vocês, um trabalho para vocês resolverem em casa. Então, dentro dessas etapas, a gente entende que você precisa primeiro definir qual é o seu mercado, né? Você tem, a gente discutiu aí alguns dando opiniões, se era nível, se fazia regional, se fazia low cost, cargueiro, cada um dentro da sua experiência, né, do que achava. E pesquisa de mercado, isso é imprescindível, não existe como abrir fundar uma empresa sem essa etapa. E o modelo de negócio. Você vai fazer uma low cost, se é o full service, se é empresa regional, e se vai até fazer hoje, que tem os mais modernos, os temas mais modernos, dependendo do país, você exporta a sua aeronave para outro país, empresta através de um leasing, e a empresa do outro país usa o seu avião com pilotos e comissários de lá. Então, tem uns mix aí que são possíveis também. Exemplos de modelo de baixo custo, a gente já viu, são internacionalmente conhecidos, a Ryanair, a Southwest Airlines, e tradicional, que é Emirates e British Airways. Quando a gente diz tradicional, são aquelas que iniciaram modelos antigos, sobrevivem até hoje, claro que internamente ou com o passar do tempo fizeram modificações para se ajustar, inclusive na parte de tecnologia de informação. E o famoso business plan, que é o plano de negócio, né? A gente precisa ter um plano de negócio. Hoje você tem uma facilidade muito grande de criar um plano de negócio, com auxílio até da inteligência artificial. Não pode parar ali, mas ele te dá um esboço, pode te ajudar. Normalmente se contratam conselheiros, se contratam pessoas que entendam de plano de negócio para elaborar o plano e discutir os stakeholders, com quem quer fundar uma empresa. Okay? É uma parte muito importante, principalmente o final, a primeira parte, que é o sumário executivo, e o final, que é a parte financeira, onde tem toda a despesa, o ingresso de capital, quanto tempo vai voar sem ter passageiro, toda essa problemática ela é muito bem estruturada na parte financeira. Tem o gráfico SWOT, que você tem as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Tudo ali é bem. Esse plano de negócio ele é bem estruturado no modelo que você quer voar, se é no seu país ou se vai voar exterior. Normalmente, uma startup ela começa no país que ela é de origem e às vezes começa como voo charter, depois vira regional. Ou às vezes começa como regional. Mas existem alguns números que são muito importantes. Você começar com uma aeronave, você pode ter um prejuízo ou um investimento muito alto para ter uma aeronave só. Normalmente começa com 6 aeronaves, depois multiplica para 15, depois multiplica, não, aumenta para 15, depois para 22. Existem alguns números mágicos que mantêm a empresa operativa e entrando recursos. Okay? Então, o plano de negócio ele é reavaliado periodicamente, de forma que a empresa se mantenha viva. Okay? Então, dentro dessa nossa aula, né, o objetivo é apresentar as principais etapas, aquele que a gente já falou, visando o quê? Visando garantir a viabilidade e a competitividade da empresa. Então, para vocês, se vocês fossem abrir uma empresa, a gente já perguntou isso na aula passada, né? Que era regional, low cost, tradicional, cargueiro. Cada um pode ser que tenha mudado da aula passada para cá, mas é muito importante que quem vai fazer o negócio saiba exatamente o que ele quer. Existe, às vezes, o sonho e existe a condição financeira para realizar, né? O sonho é uma coisa, o pé no chão é outra, ok? Então, dentro do nicho de mercado, a aviação regional. Lá atrás, nas aulas iniciais, a gente falou, né, que começava, às vezes, até com voo de fretamento, depois ligando cidades menores, né, com passageiros
começam a ver que existem aviões que fazem transporte, a pista, lógico, tem que ter um apoio também do governo local, da prefeitura, né, para ter uma pista em uso, em condições de atender aquela aeronave. Dentro dos voos charter tem também os voos sob demanda, que são, se você tem um nicho que é transportar para uma cidade que faz muito negócio, você vai ter pessoas fazendo esse negócio. Por exemplo, Mercosul, você tem a parte de calçados, na parte de logística, de frutas, de comida, de alimentação, de animais. Então, esse é o nicho de mercado que você pode ter um voo charter sob demanda, tanto nacional quanto internacional. E aí, a low cost, eu acho que é uma vontade de todo mundo, que é gastar pouco e receber muito. Mas é muito difícil, não é tão simples. E os voos cargueiros, que no Brasil é uma tarefa hercúlea, muito difícil você ter uma empresa de cargueiro. O que está existindo hoje são empresas como a Mercado Livre, que ela transporta sua própria carga, a Braspress, que transporta sua própria carga. Ela não tem outro mercado no seu próprio mercado dela, mas para isso ela tem que fazer um investimento em aeronaves. A Mercado Livre ela opera as aeronaves da Gol. Então, não é que ela perde um dinheiro, mas ela gasta um dinheiro alugando a aeronave, fazendo lease. Já a Braspress ela tem a sua própria aeronave. Okay? Tem uma outra empresa, a Nívea, que é uma aeronave só, eu acho que ela já não está mais no negócio, ela está encerrando aí os voos dela. Então, dentro da pesquisa, você identifica a demanda, o número de passageiros, são pontos principais se você vai transportar passageiro. Como que você faz isso, né? De identificar a demanda? Você pega os voos das outras empresas. Você vai no aeroporto e mede, por exemplo. E a ANAC também divulga, a empresa divulga periodicamente o balanço dela, quanto que ela faturou, qual é a demitida e tudo, dali você tem uma noção de passageiros também. Analisar as lacunas aí é uma parte bem especial e requer muito conhecimento, saber rotas mal exploradas, regiões isoladas. É um trabalho grande para você ter garantia de que essas rotas mal exploradas, né, existem e em regiões isoladas. No Brasil, você tem muitas regiões isoladas, principalmente na Amazônia e no Nordeste. Mas daí a dizer que você tem gente para pagar passagem é mais difícil, principalmente se tratando de lugares que têm, se for cidades pequenas, que a pessoa tem uma renda não tão alta para poder pagar uma passagem de avião. E estudar os concorrentes, ou seja, quem já está no mercado. Nada impede de você também ser um player a mais naquela rota. Okay? Assim como foi, que alguém citou o caso da Rico, né, que a Gol entrou na Amazônia e ficou concorrendo com a Rico. A Rico acabou e a Gol ficou lá. Okay? Exemplo prático, a Azul começou explorando cidades, a gente já falou isso também da outra aula, e a gente pediu para vocês pensar uma rota ou serviço que tem pouca demanda no Brasil. Vocês teriam alguma dica aí de quem rota ou serviço aéreo que tem pouca demanda explorada no Brasil? Alguém quer arriscar aí? Nicole, Renan, Luana, alguém quer arriscar? Não? Então, vamos continuar. Vocês estão me ouvindo aí, né? Faz um dedinho aí. Isso. Tenho certeza que o som está chegando aí. Ok, obrigado. Então, dentro dos negócios, nós adiantamos um pouco, né? E a pergunta que ficou é: o que seria mais viável para o Brasil hoje? Pode um modelo low cost ou investir em mais regionais? Como vocês não responderam anterior, vê se vocês respondem essa aqui. Dentro do full service, da tradicional, da low cost, da regional, o que vocês acham? Seria mais viável hoje expandir o modelo da low cost ou investir mais em regional? Renan, qual é a sua sugestão? Bom, então vamos lá, continuando. Elaboração do plano de negócio. Nós já falamos ali que os componentes principais, e eu acho que esse é o mais importante, principalmente quando é uma startup, todos são importantes, mas essa é onde você tem uma sensibilidade muito grande, né, que é a projeção financeira. Como você vai fazer o leasing da aeronave, o combustível para todo mundo é quase parecido, as pessoas que você vai contratar, quantas pessoas você vai contratar, os seus custos fixos, né? A estrutura da sua empresa, existe uma estrutura mínima que é obrigatória, regulamentar, essa você não pode fugir,
mas você sempre precisa contratar mais pessoas. E como que será a contratação? É de uma vez, aos poucos? Então, isso, a parte financeira, junto com os stakeholders, os gerentes, tudo precisa definir como que a empresa vai crescer. Você, por exemplo, é obrigado a ter um diretor de operações, um safety, manutenção, um inspetor, mas você vai precisar de alguém de administração, vai precisar de alguém da ferramentaria, alguém de suprimentos. Você vai contratar uma pessoa só, 10 pessoas, duas, e as bases que você vai operar. Em cada base você precisa ter gente também. Você vai subcontratar ou vai ser da sua empresa? Tem um custo diferente aí. E a estratégia de marketing, como é que você vai divulgar os voos da sua empresa, que você já divulga antes de começar a voar, para quando começar a voar, você já ter os passageiros com capital que já entrou para te ajudar, né? Fonte de financiamento, vai ser capital próprio ou sua empresa vai precisar de financiamento? Para precisar de financiamento, existem algumas regras, né, da pessoa ter recursos. Você tem que comprovar para o banco ou para empresas que fazem financiamento, você tem como pagar, né? Existem empresas aí que fecham e fica todo mundo na rua da amargura. E não paga o leasing, aí vem o dono do avião, vai lá, manda uma tripulação, pega o avião e leva de volta. Mas a dívida fica e fica na justiça, principalmente com os bancos. E os bancos, às vezes não, eles têm um time de jurídico muito forte que consegue, em contratos, ter garantias de que ele não vai perder dinheiro. O banco dificilmente perde dinheiro, né? A atividade interativa com vocês seria quais são os riscos principais de abrir uma low cost? Escrevam aí no chat aí quais para vocês seriam os riscos principais de abrir uma low cost, por gentileza. Vamos lá. Escrevam aí. Quais são os riscos que vocês acham? Nicole, tem alguma sugestão aí de risco? Cita pelo menos um ou dois aí para abrir uma low cost. Alto custo. Perfeito. Luana, tem alguma sugestão? Renan? O alto custo em qualquer uma, low cost ou não tradicional, é sempre um risco, viu, Nicole? É básico, né? Porque a aviação, o combustível é tudo muito caro, a aeronave, o aluguel é caro, o estacionamento, a aeronave fica parada sem passageiro, enquanto aguarda a autorização para iniciar os voos, é tudo muito caro. Então, a low cost, qual seria, né? Você poderia reduzir um pouco do tradicional, operando em aeroportos que os custos sejam mais baixos, de pousos sejam mais baixos. Porque as tarifas aeroportuárias, tarifas de comunicação são as mesmas, mas a operação do aeroporto pode ser mais baixa. Você tem empresas que a Ryanair, né, que opera na Inglaterra, em aeroportos mais distantes, e o custo é mais baixo, porque o aeroporto não tem tanta infraestrutura como um Heathrow ou um Gatwick. Então, lá na Luton é mais fácil de você e é mais barato para a empresa aérea. Ela consegue fazer com o preço da passagem mais baixo, ok? E o visto que seria talvez menor. E qual seria uma sugestão para de duas oportunidades para abrir uma empresa regional? Como vocês veem, ou seja, vocês estão olhando para fora, que oportunidade vocês identificariam, por exemplo, no Brasil para abrir uma empresa regional? Escolha uma área, que oportunidade vocês imaginam que tem? Dentro desse SWOT, que você tem oportunidade e ameaça, né? A oportunidade você está dentro da empresa olhando para fora. O que você vê no mercado que é uma oportunidade? Por exemplo, uma empresa que está fechando agora, o voo, tem um cargueiro que ela não está operando. É uma oportunidade você iniciar uma startup de uma cargueira ou não? Sim ou não? Nicole, você acha que é uma oportunidade? Conectividade, né? Perfeito. Mas que oportunidade vocês acham que, além da conectividade, seria o voo em si, mas como que você vai fazer efetivamente essa conectividade? Entre cidades que grandes capitais, cidades do interior, ou capital interior ligando vice-versa?
Então, esses são pontos que podem ser identificados como oportunidades. Por exemplo, você vai para um aeroporto que tem muita neblina. Não adianta você achar que você vai voar muito ali, mas período do ano você não vai ter um bom voo. Regiões remotas, sim, pode ter uma oportunidade, levando para capitais. Pessoas que precisam se deslocar, que às vezes vai de navio, ou desculpa, de barco, demora muito, ou de ônibus, né, com estrada sem estar asfaltada, então o avião iria facilitar bastante. É isso aí. Então, o resumo. Primeiro a gente escolhe o nicho, depois o modelo de negócio precisa estar alinhado com o mercado, com os recursos que você tem para iniciar o negócio, fazer um plano, um business plan, um plano de negócio estruturado, sólido, e atrair investidores, porque às vezes você não tem o dinheiro, o capital, e tem investidores que querem participar. E a pergunta é, se vocês fossem investidores, em qual modelo de companhia aérea aplicaria o seu dinheiro? Agora, vocês não são mais os donos, são só os investidores que vão emprestar o dinheiro. Quais que você acha que vocês emprestariam, investiriam? Numa low cost, numa regional, um voo charter? Vamos ajudar. Normalmente, quando você investe o dinheiro, você quer precisa de um retorno a médio prazo, pelo menos, né? Ok, regional. Vocês acham que a regional tem um retorno bom? Assim, em um ano e meio, vocês acham que a regional teria um retorno? Sim, né? Isso é uma ideia, lógico que ela precisa estar estruturada no plano de negócio e informações, ok? Normalmente, você demora mais de um ano, 2 anos para começar a ter retorno. Se você já operar num lugar que já tem muito passageiro, que as pessoas conhecem, vai depender da sua concorrência, dos horários que você vai voar. E aí começa aquela jogada de preço, né? O seu concorrente abaixa, ele está mais estruturado, mas de repente você pode abaixar o preço também. Se o seu avião tem sua empresa aérea tem um plus a mais ali, diferente da que está hoje, pode ser que os passageiros queiram ir para a sua aeronave voar. Tem internet, a outra não tem, uma melhoria, né? Tem lanche a bordo, tem comida e o outro não tem. Então, tem, às vezes, uma análise que precisa ser feita e verificar se tem algum diferencial do outro para você ter um retorno mais rápido do que as que já estão operando. Ok? Bom, agora a gente vai passar por uma parte muito interessante que é a aviação inteira é assim, é o aspecto regulatório e licenciamento. Então, o aspecto regulatório, ele é o core da aviação. Tudo está escrito, os, todas as informações, as, eh, as atividades que vão ser exercidas pela empresa aérea, pelos tripulantes, pela manutenção, já estão escritas. E ela é cobrada, ela é avaliada, né? E você precisa ter a licença para poder fazer isso, seguindo os regulamentos, as exigências operacionais, tanto no Brasil como no exterior. Naturalmente, esses aspectos de seguir o regulamento, ele tem custos. Ele tem custos. E ao não seguir, ao estar errado, tem um lado jurídico, que são sanções ou partes trabalhistas que às vezes não são cumpridas também. Okay? Então, é muito importante lembrar da parte jurídica. E hoje, nós, dando continuidade nessa parte, nesse subcapítulo aqui, nós vamos entender como funciona o processo de certificação. A pergunta inicial seria: por que vocês acham que abrir uma companhia é mais difícil que abrir um restaurante ou uma startup de tecnologia? Alguém tem ideia? Alguém poderia me dizer? É uma pergunta que faz vocês, provoca vocês no seguinte aspecto, né? Burocracia. Isso, a burocracia que, que a Nicole comentou, naturalmente, é a regulamentação. Existe uma quantidade muito grande de regulamentos. Lógico que existe um regulamento, uma instrução de serviço que diz passo a passo o que você tem que fazer para abrir uma empresa. Mas existe reunião inicial, existe um tempo para você montar a sua empresa, estruturar, contratar as pessoas capazes. Você pode ter um piloto, por exemplo, que já voa o avião que você tem na sua empresa. Mas para a sua empresa ele tem que fazer o curso todo de novo. Cada empresa, a regulamentação exige que ele tenha um curso para aquela empresa, porque não quer dizer que ele tenha um curso que ele fez em uma outra, sirva para a empresa que ele tem.
Então, é o tempo todo. Isso aí normalmente demora um piloto, depois de contratado, ele demora em torno de 40 dias da quantidade de curso que ele tem que fazer para poder ser checado. Então, já começa aí. Aí, depois, montar a empresa para tudo isso já demanda mais uns 6 a 8 meses de documentação, fazer manuais, elaborar, mandar o manual para a ANAC, a autoridade aprovar, ler o manual, alguns ela aprova, outros ela aceita, então ela precisa ler tudo isso e ir lá verificar se está correto. Então, é em torno de um ano e meio para uma empresa começar a sair voando. Ok? E enquanto um lado da burocracia dos manuais, dos papéis, tem também as inspeções da área, né? Do hangar, das salas, do prédio, das edificações, onde ela vai operar no aeroporto, se o suprimento dela está adequado. Então, tudo que faz parte de uma empresa é auditado. Então, realmente, a gente chama de burocracia, mas é a regulamentação que existe, isso são os óbitos. Um restaurante também tem regulamentação, mas não se compara a quantidade de itens que precisam ser auditados do que numa empresa aérea. Okay? Então, a, a certificação, a regulamentação e a segurança são os pilares, né, que tornam o setor aéreo altamente fiscalizado. Toda vez que falar em uma startup, empresa aérea, você está falando de certificação, de regulação e segurança. No caso, é segurança operacional, que é a antiga segurança de voo. Okay? Dentro dessa certificação, as autoridades que fazem essa certificação, como exemplo, no Brasil é a ANAC, na Argentina é a ANAC também, só que a ANAC é argentina, né? Nos Estados Unidos tem o FAA, na Europa tem a EASA. Dentro dessa certificação, você precisa, para iniciar os voos, você precisa ter autorização de uma dessas, da autoridade aeronáutica do país. Sem isso, você não pode voar, seu avião fica parado. E para você ter autorização, você precisa passar por todos aqueles itens de cheques e auditorias. E lembrando que o governo, né, a autoridade aeronáutica, tem outras empresas para auditar, e ele não tem muita gente também não. Então, ele tem que encaixar a sua empresa dentro do calendário dele e, dentro do possível, vai lhe auditando junto com as outras. Então, não tem é um time específico para você, mas eles também fazem auditoria de outras empresas. Não só auditorias de empresas auditoria inicial, como auditorias rotineiras de empresas que já estão em operação. Quais são os documentos essenciais, que a gente chama de principais, né? Para você poder voar, você tem que ter um certificado de operador aéreo, vulgarmente chamado como COA, que a autoridade aeronáutica só libera ele depois que ela audita a sua empresa inteira e que você está pronto, depois que você demonstra que tem condições. Que é a licença de transporte aéreo, que é a autorização formal para realizar o transporte. Lembrando que aí entra seguro, entra é, condições de voo da aeronave, que é a aeronavegabilidade, manutenção, capacitação de todos os pilotos, de todos os mecânicos, carteira em dia, cursos. Você tem uma série de cursos para se fazer de pilotos, você tem o curso do avião, você tem o curso de AVSEC, de Safety Security, você tem o curso de bomba, como é que se diz? Você tem o dentro do AVSEC, você tem uma distribuição lá, se você vai fazer treinamento ou não, simulação, tem parte de crise, assistir aula, simulação de crise. Você tem uma série de cursos, né, de instrumento, curso de navegação. Dentro do curso da aeronave, você tem uma tonelada de cursos específicos só da aeronave, para pilotos, depois para comissário também. Depois você faz um curso sobre. Tem que ter o curso de sobrevivência no mar, se for vai em áreas de mar, depois na selva, se for vai em selva, você tem que ter demonstrar que pode evacuar a aeronave em tantos segundos, dependendo do seu tipo de aeronave. Tem que fazer o voo efetivamente, demonstrar que opera direito. Então, não é tão simples, por isso que demora. Okay? O exemplo é a Itapemirim. Ela precisou passar por todos esses processos, mesmo sendo um grupo já conhecido do transporte rodoviário. Ela tinha sua certificação de ônibus, que não serve para o avião, é outro tipo de certificação. Não é porque ela tem o mesmo nome, que ela tinha ônibus, que ela pode voar. Não, isso é outra, é uma coisa é avião, outra coisa é caminhão, que é ônibus, é carro, barco, essas coisas. Okay? Dentro dos regulamentos, né? A gente tem exigências de segurança. O programa de safety manual, você tem que ter um time que elabora
sistema de gerenciamento da segurança, que abarca a empresa inteira, demonstrando, através de relatórios, as auditorias realizadas, né, e como ela vai fazer após a empresa começar a operar. Previsões das próximas auditorias e, durante as auditorias, se tiver não conformidades, os planos de ação ou o plano de ação demonstrando como ela vai resolver as não conformidades. Manutenção da aeronave, você precisa de ter todos os manuais, você tem manual da aeronave, manual para o mecânico, manual de inspetoria, manual de rampa, é uma série de manuais, como também precisa de manuais de aeroportos, né, que é na área quem chama área de aeroportos, eu na última empresa eu chamei de logística aérea, você precisa ter um time treinado e com manuais atualizados. E se você tiver oficina, que é a certificação 145, todas essas oficinas precisam estar homologadas e certificadas também. Treinamento pessoal, com licença e habilitação. A licença e habilitação é daquela aeronave. Como eu falei, você demora pelo menos 40 dias. E aeronave grande, de 121, você tem simulador, ainda tem que fazer simulador, ser checado no simulador, e não é tão simples. Você tem vários voos para serem feitos. Ok? Tripulação de cabine, você também precisa treinar, parte de emergência, de evacuação, e equipe de solo, que é RAM, chama de rampa, que é pessoas que vão trabalhar na parte de despacho de passageiros e de bagagem também. E a compliance com normas, ou seja, precisa ter um manual de compliance de como a empresa vai operar, respeitando todos os usos e costumes, né? Manual de boas práticas, enfim, e que não fira também as leis de dados, né? Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Então, integração com órgãos como o DSEA e ICAO. Normalmente se faz, tem aula de tráfego aéreo, às vezes se chamam pessoas do DSEA para participar, e da ICAO nem tanto, mas eventualmente você precisa seguir os regulamentos da ANAC, que são baseados no da ICAO. Então, a reflexão. Como vocês imaginam que um modelo de negócio low cost, como a Ryanair, consegue manter tarifas baixas e ainda cumprir todas essas exigências? Como que vocês acham que isso acontece? Bem, como é que ela vai fazer low cost com tudo isso aí? Alguém tem alguma ideia, hein? Demanda alta. Tentar entender o que você quis dizer exatamente com demanda alta, ou seja, ter pessoas, né, passageiros, né, para embarcar. Ou seja, você tem que ter os seus aviões com todos os assentos vendidos, ou a grande parte vendida, para entrar na capital dentro de um preço que seja competitivo, né, que ela consiga pagar as despesas. Você pode ter o avião cheio, mas se o preço for muito baixo, não compra. Existe um break-even e é calculado através disso, ok? Ou seja, depois que você decolou e não tem mais passageiro, você perdeu o voo. E dentro dos aspectos fiscais e jurídicos, a gente sabe que existem taxas, que são taxas de licenciamento, você tem taxa do seguro, você tem taxas do leasing, dos tributos de combustível, dos leasings também, você tem que pagar algumas taxas, dentro das regulamentações do Brasil. Existem regulamentações que são feitas, você quer, por exemplo, certificar a sua empresa, você paga uma taxa para a ANAC lá te auditar. Embora seja uma tarefa deles auditar, mas você paga para ele. Tem uma tabela que você paga para tudo aquilo. Inspeções, auditorias, tudo isso é pago, esse serviço é pago. Okay? Da legislação trabalhista, você tem, que é uma da legislação bem amarrada, né? Os pilotos têm lá piloto comissário tem lá uma regulamentação bem rígida e você não pode fugir dessa regulamentação, sob pena de levar sanções, perder a carteira, o piloto, por conta de voar, a gente chama voar regulamentado, né? Ele passou do horário, estendeu o horário de trabalho dele, isso afeta a segurança de voo, então não pode. Então, isso tudo fica registrado. Você tem o horário que a aeronave decola e a aeronave pousa, então você sabe quem está lá dentro, tá? É facilmente fiscalizado pela autoridade aeronáutica, ok? Além do que a empresa periodicamente envia para a ANAC os voos, as horas voadas dos tripulantes, tudo isso. Então, existe um controle hoje bem rigoroso, além do sindicato também, que
ajuda os pilotos a não aceitarem uma forçação de barra por conta dos proprietários da aeronave. Não, voa mais um pouco. Aqui não existe isso. Isso sempre acarreta um risco alto e multas e sanções. E dentro disso a legislação trabalhista que é afetada. Como também o horário do nascer do sol, do pôr do sol, são diárias que você paga ou salários que são diferenciados. E, às vezes, as empresas não pagam isso de forma adequada e entra na legislação. Impacto no modelo de negócio. A viabilidade econômica é um cumprimento legal, ou seja, como que eu vou cumprir tudo isso e ter viabilidade econômica? Por isso, aquela parte no plano de negócio financeiro é muito forte. Todos os valores são calculados e existem. Por exemplo, quanto é a hora do piloto, quanto que ele vai receber, que horas começa a pagar mais caro, mais barato, tudo está escrito. Então, é maquininha, contador, escrever qual é a despesa dele por mês para tantos pilotos, para tantos comissários, para mecânico, coloca lá um valor a mais por uma pane, vamos dizer assim, uma contingência que ocorra e faz o cálculo e vê se ele tem condições de pagar. Esse é o impacto calculado. Os custos trabalhistas sempre são altos, né? Às vezes um piloto, um tripulante, um mecânico, um membro da empresa sai da empresa, ele às vezes aciona a empresa por um maltrato, não pagou a diária certa, não pagou isso tem que pagar advogado, tem que pagar depois da causa, aí tem danos morais, danos e vários danos aí. Então, os custos trabalhistas sempre existem, sempre existem. Então, nos Estados Unidos, o custo trabalhista é menor do que alguns países europeus, mas aqui no Brasil é alto. O Brasil tem uma história, um histórico aí de ter um custo bem alto. Os tripulantes saem das empresas reclamando e acionando a empresa na justiça, ok? Dentro dessa parte, a certificação é o primeiro passo para entrar no mercado aéreo. Você não entra, sai voando sem certificação. Você pode sair voando se for um voo privado. Você é um PP, pega o seu avião e sai voando. Mas para comercializar, vender bilhete 135, RBAC 135, RBAC 121, você precisa estar certificado, ok? Seguir as regras de segurança, que tem os manuais, a parte de manutenção e os treinamentos. Isso, como a gente disse, é negociável. Não existe fazer voar ou ter uma empresa sem isso aqui. Lembrando que nesse resumo, que a certificação e as regras implicam, em caso não siga, você tem ações trabalhistas. As ações trabalhistas também podem trazer um passivo para a empresa e, no caso de fazer um negócio, de uma venda ou de uma troca, o passivo não facilita e a empresa acaba quebrando sem ter uma ajuda financeira de alguém, ok? Pergunta final para vocês, dessa parte. Se vocês fossem abrir uma companhia aérea no Brasil, qual seria o maior desafio? Conseguir a certificação, manter a compliance de segurança ou lidar com custos trabalhistas e tributários? O que vocês acham? Eu acho que Vamos aí. o custo trabalhista e tributário. Custo trabalhista, né? Eu coloco um ponto interessante. Se você tem uma empresa, uma startup que já iniciou tributário e taxas, se ela já iniciou bem, que é até uma palestra que eu vou falar sobre governança, né, numa startup e o risco, se ela começa bem, dificilmente você vai ter o custo trabalhista alto, porque ela começa com a análise completa do que ela vai gastar e o que ela poderá gastar e o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, que afeta a segurança operacional. Normalmente, esse trabalho não é tão bem feito, não era tão bem feito, já vem melhorando. Você tem hoje um papel na parte de sistema de segurança mais forte, mas ainda é um pouco carente aí. Então, eu penso que se investir na governança é um ponto importante para que a empresa não tenha tantos custos trabalhistas. Pode ser assim, um desgaste eu não quis, não gostei, mas não gostar não quer dizer que você foi ilegal com a pessoa ou não cumpriu a lei com aquele empregado, ok? Então, eu penso que é um trabalho aí que precisa ser mais bem feito na parte de governança para eliminar esses custos ou mitigar bastante esses custos, ok? A parte de taxas, elas vão existir sempre, né? Porque já está lá. Se você vai fazer tantos voos, você já sabe quanto você vai gastar de taxa. Bota um pouquinho a mais, porque às vezes um voo
tem uma alternativa, volta, demora mais, tal, mas as taxas elas já são previstas. É quase que um custo fixo para as rotas que, se for um voo de passageiro, para as rotas que você quis voar. E os salários dos pilotos e dos tripulantes também. Então, o que seria o maior desafio, né? Conseguir essa certificação é o desafio inicial. Esse desafio merece uma estrutura, merece pessoas competentes que vão balizar o início dessa empresa, que não necessariamente vão continuar na empresa. Elas estão ali para montar a empresa, fazer ela funcionar e pode sair depois, né? Conseguir a certificação. O manter o compliance, aí sim é muito difícil, porque você precisa de pessoas capazes o tempo todo de treinar. Eu penso que em algumas empresas, a gente acha que é difícil entrar ou iniciar, mas é muito mais difícil se manter no mercado. Então, o compliance de segurança é muito mais difícil. Eu penso que é mais difícil, porque você precisa estar o tempo todo atento, o tempo todo treinando, o tempo todo se capacitando. E tem pessoas que saem, vão para outra empresa, entra gente nova, você precisa capacitar a pessoa nova, colocar no modelo da empresa. Então, a manutenção, eu acho que é mais difícil. Se eu tivesse que dar alguma opinião, eu daria essa, ok? Alguém tem alguma outra sugestão? Não? Infraestrutura é necessário planejamento, né? É, a infraestrutura de operações, a gente chama de hub. Hub é aquele ponto de onde é o ponto central de onde sai o maior número de voos, vamos dizer assim, da sua empresa, que seria a base principal da sua empresa. Saem todos dali, vão para outros destinos, depois voltam para lá, ok? Essa escolha ela é crítica em função do espaço do aeroporto, se tem lugar ou não, porque às vezes tem aeroportos que já estão congestionados, mesmo que você queira, não vai conseguir, vai botar como hub, tem que escolher um. Por exemplo, a Azul, ela escolheu Campinas, que na época nem tinha muita gente lá, né? A Gol ficou ali em Minas, em BH, que tem hangar para ela, manutenção, então depende da facilidade de custos, né? Às vezes consegue uma isenção de impostos ou uma redução de impostos, e também do custo para se deslocar e fazer os voos. Então, essa é uma infraestrutura de operações. A compra ou leasing vai depender do seu capital. Se você tem capital para investir e comprar, é uma coisa, senão é só fazer o leasing. Às vezes, o leasing é importante que a pessoa, o avião, não quer, ela devolve, acabou o problema. Se é dela, ela vai ter que, ter que vender para ter o retorno do investimento dela. A infraestrutura de manutenção. Você vai fazer na sua empresa ou você vai contratar uma empresa para fazer? Vai terceirizar o serviço. Então, isso é uma análise que precisa ser bem feita. A contratação de muita gente é cara, mas a terceirização também é cara. Mas, às vezes, para iniciar, você pode ter um mínimo de pessoas e contratar um terceiro na base que não é a base principal. Okay? Isso, às vezes, é utilizado. Dentro do planejamento, né, você tem os custos iniciais, as fontes de capital que você vai fazer o empréstimo, isso dependendo do tipo de aeronave. No mundo, você não tem tantas empresas que te alugam, que façam leasing, né? Tem por conta de já serem conhecidas, né? As aeronaves, vocês vão ver que no dia a dia, que o caro é o motor, né? O motor é muito caro. Então, como que vai fazer a manutenção daquele motor? Quanto que vai ser o aluguel? Qual é a disponibilidade de horas daquele avião? As aeronaves são bem calculadas em termos de ciclos, né? Para saber se ela é mais velha, se é mais nova, e se você for comprar ou fazer um leasing. Então, é tudo em volta do motor e do leasing, desculpa, do número de ciclos que a aeronave tem. E esses custos eles são bem importantes e impactam bastante, porque se você tiver que fazer muita manutenção, seu avião vai ficar parado e você vai deixar de receber dinheiro, vai deixar de ter ingresso, porque o seu avião, ao invés de estar voando, está fazendo manutenção. Então, a gente chamou de despachabilidade na aula anterior. Você precisa entender se o aeronave que você escolheu, se aquele motor e os aviônicos dela tem uma despachabilidade boa, okay? Para que o seu avião, ao invés de ficar parado, consertando, fique voando. Então, a infraestrutura necessária e o objetivo desse bate-papo é elaborar um planejamento sólido, né, e financeiro. E como esse subcapítulo eu tenho feito, a pergunta inicial: o que é mais caro? Comprar aviões, contratar pessoal ou custo de combustível? Qual desses três vocês acham que é mais caro?
Depende, professor. Eu contratar pessoal, tu vai ter o custo inicial e o que é grande, se tiver que fazer todo o treinamento, mas depois o custo mensal do pessoal não vai ser tão grande quanto o custo do combustível. Acho que fixo, eu acho que é o custo do combustível. O combustível ele representa em torno de 45% do custo operacional, entendeu? Depois dele vem aí salários, né, dos tripulantes. Tal. Agora, o leasing ele é muito caro também. Então, vai depender do seu poder de negociação, como que você vai fazer. Sendo que o leasing, como ele é mensal, você pode ter, se você está voando e tem ingresso de capital, você paga ele mais fácil. Agora, se sua empresa no início não está voando, mas não está tendo muito passageiro, esse custo começa a pesar, o leasing começa a pesar, porque você já tem os pilotos, já tem os tripulantes, comissários, já tem manutenção e não tem passageiro para pagar os salários e o leasing também. Então, lembrando que você tem o leasing do avião e o leasing de manutenção daquele avião. Então, isso é muito caro. Então, se você demorar muito a ter o break-even e superar, pode ser que esse leasing aí comece a pesar bastante para você. Okay? Mas, se o número de pilotos for muito grande, de repente, o salário dos tripulantes, e mecânicos, e comissário, supere do leasing aí. Okay? Vai depender da quantidade de aeronaves que você tem. Isso é dentro do trabalho financeiro do Business Plan, você vai fazer a comparação lá. E o combustível é fácil, que você tem ele em sites, liga para a Raizen, Petrobras, Shell, seja lá qual for o distribuidor, ele te diz ali, em média, qual é o preço do combustível ali para aquele local que você vai operar. Lembrando que para cada lugar você tem um imposto diferente e o preço do combustível também é diferente. Dentro da infraestrutura de operações, que a gente chamou da escolha dos hubs, né? A gente já antecipou um pouco, eu botei o exemplo ali da Azul. Então, você vai analisar de acordo com o que você quer gastar, você pode gastar e o que você imagina que vai ter de passageiro. E o leasing é a mesma coisa, você precisa ter conhecimento de empresas que fazem leasing com algum acordo que você possa ter de, olha, eu sou uma startup, eu estou começando agora, apesar de que o dono do avião não quer saber, ó, o meu preço é esse, quer, não quer, eu vou alugar para outro. Dependendo do tipo do avião, modelo, você nem tem avião disponível para você alugar. Já está tudo ocupado. Principalmente se for um 737 desse da vida, falta até motor no mercado. Então, vai depender do modelo do aeronave que você quer. Mas você vai precisar investir. Se você quiser mesmo, ele vai te arrumar, mas você vai investir muito mais. Okay? E manutenção de pessoal. Se você quer uma empresa que você vai fazer a sua manutenção e não vai alocar, a gente chama esses centros de manutenção homologados, você lembra que você tem que certificar esse centro de manutenção. Já é um outro time que você vai gastar, enquanto isso você vai ter que terceirizar, vai pagar uma outra empresa para fazer esse teu serviço. Okay? Lógico que a contratação de pessoal envolve engenheiro, mecânico, tudo que a gente já falou aqui, equipe administrativa. Aí tem custos elevados e regulados pelas autoridades. Esses custos, custo das certificações, né? Mais o custo de, por exemplo, contratação de pessoal, a autoridade aeronáutica não quer saber por quanto você paga. Ela só quer que a pessoa esteja contratada. Esses acordos trabalhistas, eles não se metem, ok? Uma atividade aqui que eu imaginei, se vocês fossem abrir uma low cost, vocês escolheriam Congonhas, Guarulhos ou um aeroporto alternativo como Campinas? E por quê? Baseado já no que a gente vem conversando aí. Eu escolheria Campinas, professor. Por quê? A taxa aeroportuária deve ser mais barata que Congonhas e Guarulhos. E Então, não é que você escolheria Campinas, você escolheria aquele que a taxa aeroportuária fosse mais barata. isso, Né? então, tem mais oportunidade de crescer também. Você imagina que lá tem uma área maior, não é isso? Um espaço mais disponível. Você diz por ser menor. É, normalmente a tendência é essa, mas às vezes não. Se você já tem um aeroporto com uma empresa como um hub, que no caso de Campinas é Azul, não tem tanto lugar sobrando, não.
porque o aeroporto tem um número de slot máximo ali, né? E se aquela empresa que está lá opera com muitos aviões, você ocupa todos os slots, mesmo que tenha espaço no chão, você não tem tanto espaço de horário bom para você decolar. Porque você pode ter um slot 2 da manhã, 3 da manhã, que ninguém quer. Mas se ninguém quer, não tem passageiro, você também não vai levar ninguém. Você precisa também ter lembrar que você vai estar concorrendo com a empresa que existe ali, né? E às vezes o fato de você decolar vazio, aquele horário sai caro para você. Então, por exemplo, a gente começou lá na Webjet fazendo Galeão Guarulhos. Não tinha quase ninguém, mas a gente começou a fazer num horário de madrugada que não tinha muito voo. Mas a gente botou um preço mais baixo, acabou que em 2 meses ia decolar com o avião cheio, porque as pessoas queriam preço. E aquele horário não tinha nenhuma empresa fazendo. Nós começamos a fazer de madrugada. Então, é mercado, ok? Então, o que define mesmo é a quantidade de passageiros que você leva. Se eles cobrirem os gastos daquele aeroporto, você pode ir para o aeroporto mais caro ou mais barato. Lógico que o mais barato vai sobrar mais dinheiro para você, desde que você consiga encher o seu avião. Ok? Cuidados com custos iniciais, né? O cálculo, né, dos custos iniciais. A gente chama de preocupação se você vai comprar ou fazer leasing, isso é uma conta financeira, não tem, um HP 25 faz essa conta, não tem mistério disso, ok? Terminar escritório e equipamento, ninguém sai comprando um mundo inicialmente, compra ali o mínimo dos mínimos, né, para operar coisas boas, e pessoal especializado. Isso sim, se você colocar pessoas que não são especializadas, não têm conhecimento no início, você vai cometer erros absurdos e perder muito dinheiro. É muito importante ter pessoas treinadas e que tenham capacidade. Aqui, o combustível, dentro desse custo, né, ele entra como, para mim, é bem alto, manutenção programada e não programada. Lembrando que avião você faz manutenção todo dia, inspeção todo dia. Algumas depois você tem que parar um pouco mais tempo o avião, dependendo do pacote de manutenção que você tem. Salário você vai pagar sempre, não tem como pagar, pode até não pagar todo dia, mas mensalmente você paga. E as taxas você tem que pagar também, eventualmente é mensalmente ou bimestral, depende do acordo que é feito daquele aeroporto. Okay? As fontes de capital. Se você tiver um leasing e não tiver dinheiro, você bate. Se você for comprar, normalmente você pega um empréstimo por pouco tempo e vai pagando. E isso aí vai tendo que abater lá do seu lucro. Do lucro não, contando que você vai vender, do que você vai pagar aquilo ali. Porque se você pedir um empréstimo, é porque você não tinha dinheiro. Ou não quis se descapitalizar. Vai precisar ficar pagando. Definir se o investidor é privado ou é fundo de investimento. Financiamento com garantia. Lembrando que existem muitos bancos que te emprestam, mas tem uma garantia. Essa garantia, existe um preço para ter essa garantia. O que é essa garantia? Quando você faz o leasing e assina essa carta garantia, significa o quê? Se você não pagar, essa carta garantia cobre para o cara que você ficou devendo. Mas você vai dever para esse cara agora da carta garantia. O Exim Bank, por exemplo, nos Estados Unidos, é esse banco. Tem o outro lá, tem outro muito forte, que lá no Peru ficou ganhando, daqui a pouco eu lembro. Então, tem vários bancos que são garantidores de negócios. Você é o A, você faz com o B, e tem o C, que é esse banco garantidor, que diz, se você não pagar para o B, ele paga a dívida para o B, e depois você fica devendo para esse banco. Aí as taxas vão lá para cima, e são bancos fortes, que têm um poder muito grande, tem como te cobrar realmente isso aqui. Eles só fazem negócio e eles sabem que você tem capacidade de pagar a dívida. Okay? Captação no mercado de ações, é mais lá para frente, se a sua empresa já está bem estruturada, se você quiser também fazer uma IPO, né? Parcerias de joint ventures, mas é bem lá na frente, mas é bom se iniciar se estruturando de forma que a sua empresa já inicie com condições de lá no futuro já estar pronta para fazer uma parceria, ou seja, ter uma certificação IOSA, uma ISO 9001, coisas desse tipo que garanta ela bem no mercado, ok? Modelo e precificação. O yield médio, você tem são indicadores, né? Baseados em demanda. A gente vai falar um pouquinho de outros indicadores aqui. Você tem que demonstrar que você tem
você garante que você voa acima do break-even, por exemplo, né? Você tem ali uma taxa de demanda boa, né? São estratégias que você precisa manter através de variações de preço, baixando, subindo, mantendo ali uma entrada segura de capital. Baixa tarifa para antecipação e tarifas altas próximas do embarque. Isso aí não tem segredo, normalmente é assim. Agora, o que acontece quando vocês compram uma passagem antecipada? O que vocês acham? Diz aí. Vocês estão pegando o seu dinheiro e dando para a empresa usar o seu dinheiro. Aí ela diz assim, o preço está mais baixo. Sei, de repente chega lá na frente, o preço está baixo também. Aí você antecipou o seu dinheiro, desaplicou e ela aplicou o seu dinheiro. Então, eu não compro passagem, porque, vou comprar mais baixo. Não sei, chega lá na frente, ela está baixa, tem uma promoção, e eu deixei ela usar o meu dinheiro. Eu prefiro aplicar o meu dinheiro e comprar lá na hora. Lembrando, alguns países não é bem assim. Alguns países a passagem custa $50 ou 50 euros. Aí ele adiciona mala, lanche, mas não sei o quê. Aí sai por $100, 100 euros no final. Mas a passagem está aquele preço ali. Então, se você não tem bagagem, não tem nada, só você vai pagar baratinho. Por que eu vou pagar antecipado? Não, eu pago no dia. Eu prefiro aplicar o meu dinheiro. Eu escolho onde eu aplico o dinheiro. Se você compra antecipado, você vai deixar que a empresa aplique o seu dinheiro para ela, para usar o seu dinheiro para ela. E se for uma empresa ruim, ela quebra e ainda fica com o seu dinheiro. Necessidade de gerar lucro desde o início. Isso é uma forma. A gente vendia, por exemplo, às vezes, passagem em 12 vezes, 15 vezes, um ticket, com carnê. Empresas que fazem isso. Empresas estruturadas, inclusive. Ela garante uma entrada de capital, um fluxo de caixa bom. Ou seja, ela usa o dinheiro do passageiro. Tem gente que quer viajar, sei lá, do sul para o nordeste, mas ele não tem dinheiro para comprar ela à vista. Então ele diz, pode comprar em 12 vezes. E todo mês vai lá e compra. Vai lá e paga um carnê. Se ele não pagar, ele não viaja. Então ele tem que pagar os 12. Ele só viaja depois que pagar os 12. Ele pode até antecipar o pagamento, mas só viaja depois de pagar os 12. Então a empresa garante que vai receber o dinheiro, usa aquele capital antecipado e a pessoa consegue pagar e viajar no final do ano. Mas diga aí, vocês pagam antecipado ou não? Pagam só no dia? Quem compra passagem aérea aí? Geralmente Estão compro muito quietos antecipado. hoje. Paga antecipado, né? Próxima vez você faz uma conta aí, que tem que pagar antecipado. Paga antecipado, né? Veja bem se vocês que pagaram antecipado, tenta fazer a conta se tivesse aplicado o dinheiro e a passagem do dia que você viajou, ver quanto estava. Ver quem ganhou mais com o seu dinheiro, se foi você ou se foi a empresa aérea. Faça essas contas algumas vezes. Por experiência do benefício, né? Tá, não, aí é outra história, né? Mas se você for quem compra passagem aérea, pense direito, porque você está deixando a empresa ficar com o seu dinheiro. E, de repente, até aquele voo muda. Você compra com muita antecipação, muda o horário. Não tem, era um voo às 4, mudou para as 8, que a rota muda, o plano de voo mudou e é possível isso. Então, às vezes, antecipar muito não é tão bom negócio, não. Ok? Conclusão. A escolha do hub, o modelo de frota, influencia diretamente, foi o que a gente falou. R$ 200 para os Estados Unidos. Não, tá bom essa, né? É bom ter benefício, né? Planejamento financeiro robusto é vital, né? Mas isso tudo aqui é comum, né? Não só para abrir uma empresa aérea, como abrir qualquer negócio. Você precisa ter um investimento, um planejamento, né? Estrutura de custo da aviação é alta e qualquer erro você pode sofrer um impacto de ter que fechar a sua empresa. Então, ali diz assim, né? A pergunta, né? Se vocês fossem investidores, preferiam aplicar uma companhia aérea que compra aviões para ter patrimônio ou em uma que apenas faz leasing para ter flexibilidade? Agora é o contrário, vocês não estão abrindo uma empresa aérea, vocês são aqueles que compram aviões ou forneçam aviões para a empresa, né? O que vocês trabalhariam? Compraria avião ou teria apenas leasing para realizar para a empresa aérea? O comprar avião significa o avião é seu, você aluga para a empresa aérea, faz um lease. Ela terminou o lease, ela devolve para você.
você pode fazer leasing de uma outra e fazer um releasing para essa outra. O que vocês preferem? Preferi investir em uma empresa que faz leasing. Oi? Em uma que faz leasing. Faz leasing, de repente você não tem a preocupação de ficar com aquele abacaxi lá no final, né? Você vai ganhar menos, provavelmente, mas você se livra do avião. Ele te devolve, você devolve o avião para o dono. Ok? E fica, pode fazer uma rotação, entrega primeiro para uma empresa, depois para outra, pode trocar, o que é mais viável, né? O que é mais barato para você. Desafios e oportunidades do empreendedorismo, né? Aéreo. Esse ponto aí, ele é interessante no seguinte aspecto, né? Existe uma necessidade de se identificar algumas partes, né? Que é a barreira de entrada, ou seja, é fácil, é difícil entrar no mercado. Então, a gente já conversou outro dia que capital é muito alto. Então, existe uma barreira. Você precisa ter muito dinheiro. Com pouco dinheiro, você não entra, né? Se você está num país que já tem muita rota, você vai ter uma dificuldade também de conseguir slot nos aeroportos, que já estão superlotados. Se é aquele que você quer, que tem muito passageiro, fica difícil você entrar ali. Você vai entrar com um ou dois, mas não com muitos. Mas é uma barreira. Construção de rede de clientes e fidelização. Você pode ter rede de clientes do governo, né? E todo mês viajam pessoas do governo para fazer auditorias nos lugares, né? Fazer ali uma carteira boa e fidelização com o passageiro. Eu nunca vi fidelização com o passageiro. Porque o passageiro ele fica, se é barato, se subir o preço, ele vai para outro. Ele se desfideliza com maior facilidade. Exemplo de empresa aérea iniciante no setor aéreo, JetBlue Airways e Norway Air Shuttle. Existem em alguns países que a empresa consegue manter o status dela, pontualidade bem. Agora, num país que a sua pontualidade varia muito, a condição das aeronaves não são tão boas, você não consegue manter fidelização, ok? Agora, se é uma empresa 5 estrelas, essa você mantém a fidelização, mas o preço também é muito alto. Então, poucas pessoas têm fidelização com essa empresa, porque poucas pessoas têm tanto dinheiro para viajar, ok? Então, quais são os principais obstáculos, né? Se fosse abrir, qual seria o maior desafio? Dinheiro, rotas ou conquistar clientes? O que vocês acham? Qual seria a barreira maior aí? Imagina que rotas. A gente já teve aqui clientes e rotas. O que acontece? Todos eles são barreiras, a gente sabe, já falou que são barreiras, né? Agora, depende muito do que a gente tem de experiência. Para conquistar clientes, você precisa primeiro ter o cliente. Desculpa, pelo menos ter o nicho que você definiu que é o seu cliente. Baixa renda, nível categoria A, B, C, D, E, ou todos, enfim, você tem que definir. Conseguir o capital, se você não tem capital. Como é que você consegue capital? Você tem que demonstrar um plano de negócio e estar só apresentando sonhos e torcer para alguém gostar do seu sonho, ou ele rouba o seu sonho e faz ele mesmo, ou ele coloca você para liderar o sonho dele, o seu sonho. E rotas. As rotas vai depender da sua bagagem, do que você fez no plano de negócio. Esses três são bem difíceis, né? São barreiras muito fortes, que são as principais, talvez, para abrir um negócio, né? Ou definir como barreiras de entrada no negócio. Lembrando que o negócio de empresa aérea, de uma startup abrir, é inovação. Para fazer o mesmo, você vai concorrer com o que já existe, porque vão escolher você que ninguém conhece e vão trocar o certo pelo duvidoso. Não, a pessoa fica com o que já conhece. E principalmente que a gente sabe que avião dá pane, falha, basta ter uma falha que você já perdeu o cliente. Vou contigo que esse novo aí entrou, não sabe direito. E quando a gente é uma empresa nova, as pessoas não estão muito treinadas ainda, comete pequenos erros, né? Pequenos atrasos, comete algumas vou dizer irregularidades, mas são alguns erros que, por conta não do treinamento, mas da experiência que não é muito grande. E isso o cliente está vendo. É diferente de você entrar numa empresa que começou agora, numa outra. Tudo bem, o uniforme é bonito, novinho, o avião está pintado e tal, mas às vezes
atrasa, o teu cartão de embarque sai errado, o aplicativo não funciona, isso tudo a pessoa prefere ir para o antigo que já funciona, né? Não vai se preocupar em que dê algum problema, a bagagem dela não some, então é muito difícil essa a empresa nova por isso, ok? Então, dentro das principais barreiras, mais uma vez, é o capital elevado, rotas aeroportos e rede de clientes e fidelização. Essa rede de clientes e fidelização, mais uma vez, existem programas de fidelização. Tem milhas, tem pontos, vai depender. E todas elas deram problema no mundo inteiro, né? Você, às vezes, tem pontos, aí o cara bota um absurdo de ponto para você viajar na época que você quer, que é Natal, Ano Novo. Você nunca consegue gastar seus pontos, ou milhas. Então, você vê que aquilo não adianta. Aí entra agora cartão de crédito, entra isso, entra aquilo, para poder ir somando e estimular. O que eu vejo que funciona bem lá fora é você ir no aeroporto e participar do tal do no-show, ou no-show não, desculpa, do overbook. Você entra e eles perguntam, quem quer dar a vaga para não sei quem? Ele te dá um monte de milhas, tal, 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 tal. Isso funciona. Eu já dei o exemplo aqui para vocês. Um cara que foi para o aeroporto e ganhava, levava a família todo ano só um um overbook, um bônus que ele ganhava, pontos que ele ganhava dos overbook, que ele não ia viajar mesmo, mas ele comprava a passagem lá. Então, isso funciona bem em países que a empresa te dá o, as milhas, né, os pontos pelo overbook. Agora aqui, cartão de crédito, carro que você compra, tá, às vezes te dá um voozinho e pronto, acabou a tua milha inteira. Se for para o exterior, Estados Unidos, Europa, você gasta toda a tua milha ali, ainda paga um dinheiro e vai demorar 3 anos para conseguir ter os pontos todos novamente. Essa fidelização ela é bem difícil, ok? Agora, a pergunta que eu coloquei aqui é: você acha mais difícil conquistar um slot em um grande aeroporto ou convencer passageiro a trocar uma companhia tradicional por uma nova? O que vocês acham que é mais difícil? Eu Você tem a acho barreira de ter o lugar passageiro. para decolar, que é o slot, e a barreira de ter o passageiro. Qual que vocês acham que é mais difícil? Passageiro. O slot acho que é dinheiro, né? Então, Não, o slot é ter, por exemplo, você vai em Congonhas, filé mignon ali, né? Congonhas, Santos Dumont e tal. Os slots já estão praticamente cheios, não tem espaço mais para. O slot é aquele o horário que você tem de decolagem. Já estão sim, todos cheios, os melhores já estão todos cheios. Como é que você vai entrar ali? Você não entra. A empresa não vai liberar. Então você não entra. Você vai pegar um slot onde tem pouco horário de voo, pouco passageiro, então você vai pegar ali. Ou você vai mudar de aeroporto. Então, vai ter que definir o que é a sua empresa, a rota que ela vai fazer para poder dizer o que é melhor, se é mais fácil, né? Se é o slot ou conseguir convencer o passageiro, ok? Trocar a sua empresa. Por exemplo, se você tem um poder grande de marketing, um time bom, você pode conseguir convencer o passageiro, mudando inclusive de aeroporto, como eu dei aquele exemplo, que a gente começou a operar no Galeão, em Guarulhos de madrugada. E pronto. Hoje é mais difícil eu fazer alguém para o Rio de Janeiro de madrugada no Galeão, mesmo sendo barato, tem os riscos de assalto e tal, é mais difícil. Mas tem voo de madrugada para lá. Ok? É um planejamento que vai precisar ser feito. Essas perguntas que eu tenho feito aqui, não existe uma resposta mágica, são análises que precisam ser feitas e isso faz com que vocês pensem aí, reflitam, caramba, isso existe, então o que que eu faço, o que que eu não faço, né? Muitas empresas começaram fazendo só voo charter. E ali elas viram que tinha já uma fidelização e transformou em empresa regional, depois vinha regular. Por exemplo, de empresa iniciante, tem essa JetBlue, que ela prometeu lá baixo custo de experiência, né? Diferenciada, com televisão, com tudo. Tem gente que acha ainda que andar de avião é conforto interno, né? Bacana, status, se arruma todo. Hoje em dia você vai de sandália, bermuda, e hoje, antigamente não, cara, você arrumava todo para ir para o aeroporto, né? A outra, essa Norway Air Shuttle, começou como low cost, né? E qual das duas estratégias vocês acham mais sustentável no longo prazo? Foco na experiência e preço ultra baixo.
Qual que você acha? A longo prazo. Qual que resiste mais? Acho que o da JetBlue, Tua eu dado, experiência? porque o preço ultra baixo fica muito suscetível às variações econômicas. Alguém mais tem alguma outra ideia? Quando a gente fala tem curto, médio e longo prazo, né? Longo prazo é 10 anos, tal, médio prazo 5 anos, curto prazo até 2 anos. Então, mais ou menos, você vai precisar reavaliar a cada 2, a cada 5, para chegar lá no 10º ano. Então, essa pergunta tem uma pegadinha aí. A longo prazo, até o pessoal brinca que a longo prazo todos nós vamos morrer, né? Então, não dá para fazer muito cálculo, mas faz. Você precisa fazer, né? Começa com curto, com médio, e depois você revisa o que vai acontecer. É muito difícil você garantir hoje que o preço você vai manter sempre baixo, até pelas variáveis que você não controla. A experiência, você tem uma chance maior de manter. Pagar um salário melhor para os seus tripulantes, para a manutenção, para os funcionários, você consegue manter. Mas o salário também é em função também do quantidade de bilhetes que você vende. Se subir muito combustível, você vai subir o preço, vai cair passageiros, se tiver uma pandemia, coisa desse tipo. Uma coisa está sempre vinculada com a outra. O preço ultra baixo, também você precisa vender bastante. Aí depende do marketing que você está usando ou que vai usar num longo prazo. Quando a gente diz longo prazo, você começou hoje e vai se mantendo até 10 anos daí para frente. Okay? Então, é para vocês refletirem nisso aí. As oportunidades. Lembrando que uma oportunidade importante sempre vai existir a inovação tecnológica. Sempre utilizem no pensamento de vocês, no planejamento, caso vocês sejam chamados para ajudar ou queiram montar uma empresa na inovação. A sustentabilidade é uma medida do futuro. Muitos países já têm, como a gente comentou, acordos para sustentabilidade, né, para combustível sustentável. É um pouco mais para frente. E nem existe tanta aeronave com combustível sustentável. E o nicho de mercado é uma definição que vocês vão ter que ter baseada no plano de negócio estabelecido. E as parcerias? Elas só aparecem depois que vocês começam a voar. Não aparece antes. A parceria, antes de vocês voarem, é na parceria. Alguém é sócio, alguém majoritário, vai. Então, você começa a voar, se estabiliza um pouco no mercado e aí vê como uma empresa ajuda a outra. É o que a gente chama de parceria estratégica. Então, o resumo dessa parte é: capital, rodas e clientes são maiores obstáculos iniciais. Empresas como JetBlue e Norway mostraram que é possível inovar e conquistar espaço. O segredo está diferenciação, custo e sustentabilidade. Se vocês conseguirem focar nesses 3 pontos, vocês estão indo bem no mercado. E a pergunta final desse capítulo atual: se vocês fossem fundar uma empresa aérea no Brasil hoje, escolheriam competir por preço, experiência diferenciada ou rotas regionais ainda pouco exploradas? Qual que vocês fariam? Estou muito econômico hoje, responde aí. Regiões regionais não exploradas. Alguém mais tem alguma outra? Não? Bom, é, como eu falei, vocês precisam definir dentro do plano de negócio o que vocês querem. Qual é a vantagem ou desvantagem? Cada uma vai depender do negócio, como você estruturou o seu negócio. Competir por preço significa imediato, né? Uma coisa imediata ali, baixo preço, sobe o preço, baixo preço, você vai fazer sempre, né? E, experiência diferenciada. A experiência demanda, ela é mais devagar para adquirir pessoas, empresas estabilizadas, sustentáveis, né? E pouco explorada está ligada diretamente também ao preço. De repente, você vai, é pouco explorada, para você atrair o cliente, você vai ter que baixar o preço. No início, depois subir. E aí pode ser que você não consiga manter esse cliente. Então, é uma análise que vocês precisam definir bem como que vocês vão trabalhar com isso. Ok?
Dentro das inovações tecnológicas. Hoje em dia, todo mundo quer, a gente conversou, todo mundo quer ter um Wi-Fi dentro do avião, né? Quer ter, por exemplo, um programa de fidelidade, né? Entre aspas, de ter milhas, de comprar alguma coisa. Você acha que lá na frente, se eu voar bastante, eu vou ter uma viagem no fim de ano gratuita, ou pelo menos paga com essas viagens que eu utilizei, né? Empresas que criaram base final de meio de qualidade de serviço é a Singapore Airlines. Isso é um exemplo, como a Emirates também. Ok? Então, a diferenciação através de serviço. Isso é uma definição que vocês precisam ter. Por um período lá, a gente entendia que nós tínhamos que ser a terceira melhor. Nós não queríamos ser nem a segunda nem a primeira, até que nem tinha condições. Mas ainda definiu, vamos ser a terceira melhor empresa do país. Então, o nosso foco era ser a terceira melhor. Nós entendemos que a nossa limitação não deixava ser a segunda, mas também não queríamos ser a quarta. Então, começamos a manter o que a gente tinha que fazer para ser a terceira melhor do país. E conseguimos. Aí, oportunidade, inovação e diferenciação do setor, né? Vamos destacar alguns exemplos para essa vantagem, né? Quando é que vocês escolhem uma companhia aérea? É o preço, conforto, inovação ou atendimento? O que vocês acham? Na mensagem de abertura já dá uma dica. As empresas que conseguem inovar ou oferecer uma experiência única têm maiores chances de fidelizar clientes e garantir sustentabilidade. Isso aí é a resposta do mercado. Não sou eu só que estou dizendo. O mercado visualizou que quando você tem um mercado competitivo e naquele lugar você está decolando, pousando, tem outras empresas, tem seus concorrentes, se você tem uma inovação, você fideliza mais o cliente. E ele vai ficando só por aquele item que é diferente da outra. Okay? Então, novos modelos. A gente está chamando esse de Uber, que é táxi aéreo urbano com eVTOL. Já tem operando aí, operando não, alguns treinamentos, né? Já existe isso, né? Não é tão simples, né? Se você pegar o pessoal que é crítico aí de carros elétricos, tal, dizem que isso não vai funcionar, mas tem empresas contratadas prometendo entrega para o final do ano, início do ano. Tecnologia de bordo, que tem Wi-Fi, tem entretenimento individual, serviço digital integrado, Big Data, inteligência artificial. Tudo isso é uma tecnologia, é uma inovação tecnológica, que tem gente que não gosta muito. Tem gente que jamais vai entrar num carro que ele dirija sem você, sozinho, ele de passageiro ali. Tem gente que só entra no carro se tiver um piloto, ou um avião se tiver piloto. Se não tiver piloto, ele não entra. Vocês entrariam num avião que não tivesse piloto? Alguém aí entraria? Eu não. Renan, não? Nicole? Nicole, sim. Você entraria? Tá? Você entraria lá como se fosse um drone, né? Decolaria para lá e voltasse. Não vou dizer que ela é mais corajosa e você é menos corajoso. Isso é uma questão de conceito interno, né? O Renan também não. Então, é conceito interno. Cada um tem aí uma concepção do que a inovação pode trazer de segurança para ele. Okay? Aviação sustentável, essa daí, depois que você vê o avião decolando, tal, é mais fácil, né? Voando, tem dois pilotos, tal, é mais fácil você aceitar. O difícil é ter essas aeronaves, ter esse combustível disponível no mercado, ok? Então, a atividade. Vocês acreditam que veremos táxi aéreo elétrico em operação comercial até 2035? Com ou sem pilotos? Vocês acham? Acho que não, professor. Sim e não. Sabe o que eu assisti um vídeo aí de um cara, está no YouTube, falando sobre bateria elétrica. Ele disse, estava falando o seguinte, um VTOL desse aí, Uber, táxi desse, para ele decolar, ele precisa ter um motor ou vários motores que impulsione, né, para baixo para levantar o peso dele. E aí ele falou lá que para cada quilo ou tonelada você precisa deslocar tantos metros cúbicos de ar. Tal. Ele fez a conta dele lá e falou: sabe quantos motores eu preciso? Um monte de motores, além do ruído que vai fazer. Ele falou: jamais vai ter um Uber táxi aí.
Aí eu fiquei pensando, pô, dentro da teoria dele, os Uber Types vão ter que ter um local específico para ele, fora do centro, fora do lugar, por conta de ruído, ou com proteção, e vários motores para poder sustentar, levantar aquele Uberzinho ali, aquele táxi. Eu vou tentar mandar o link para vocês no site, no WhatsApp. É interessante a palestra do cara. Então, ele faz uma conta simples, eram dois caras discutindo aí, o cara vende carro elétrico e o outro fazendo pergunta para ele. E aí ele comenta que não tem como dar certo isso, baseado só na física. Você não consegue fazer o Uber decolar. Não é bem assim, porque eles estão voando, estão planejando. Tem empresas de engenharia e tal. Mas ele falou, isso aqui não funciona por conta da quantidade de ruído que você vai transmitir e a potência que você tem que ter naqueles motores. Vocês sabiam disso? Já leram? Já viram algum comentário? A gente teve uma palestra do cara da Embraer que estava trabalhando nesse projeto da Evital uns anos atrás na FTech. E o que que vocês ouviram ele falar? Ele falou desse projeto urbano do Evital e tudo mais, como que funciona. E aí falou que está em projeto de desenvolvimento. Atualmente eles estão utilizando helicópteros para fazer os testes e tudo mais, e como funcionaria essa questão de Uber aéreo. E ele falou que é um projeto a longo prazo, mas que é promissor por causa dessa onda de energia renovável, né? De emitir zero carbono na atmosfera. Ah, tá. Ele estava falando mais do voo sustentável, né? Não do elétrico, né? Não, mas É da isso? parte elétrica mesmo. Não é? E aí falou da autonomia dele e tudo mais, né? Da questão de emergência, ele faria pouso automático e tudo mais. Perfeito. E ele convenceu vocês lá que vai dar certo? Não, cara, lógico, ele é da empresa, né? Sim, ele era da startup. A mim não convenceu, não. Não? Vocês fizeram perguntas para ele? Como é que foi? Sim, depois do final do debate foi aberto para perguntas. Ele Debate não, chegou a falar palestra, perdão. ele chegou a falar dessa potência que precisa Eu acho que questão de relação potência e peso ele não chegou a comentar na noite, e se de repente comentou, não me lembro, já faz acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. Ah, tá. Eu vou procurar aqui essa palestra mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Eu vou procurar esse bate-papo que eu vi, foi no YouTube. E eu achava que ele tinha separado aqui para mandar para vocês, mas não estou encontrando. Mas o cara, ele foi bem simples na análise dele. Pegou um dado simples lá, de tantos metros cúbicos para deslocar um avião, um helicóptero, o que seja, né? Você vê que o helicóptero, quando decola na vertical e pousa, realmente ele desloca uma quantidade de ar muito grande, né? Então, baseado nisso, os dois, né, conversando, disseram, falaram, não, isso não dá certo. Porque lá vão criar a bateria. Não, acho que a bateria, eles já, assim, eles têm, né, assim, o processo e tal, mas estou falando só elétrico, né? Não é aquele que vai ser elétrico com motor. Então, a dificuldade que eu vejo é só você ter potência nos motores para deslocar para cima, jogar o ar para baixo. Eu vou pegar esse bate-papo que o cara fez. É um cara que está sempre aí na mídia, aí no YouTube, falando de carro elétrico, e eram outros que eram japoneses, se não me engano, de origem japonesa, e eles estavam fazendo um comentário, discutindo, aí falou do avião elétrico, né? Falou desse da Embraer e tal. O cara falou, não tem condições. Mas cortou assim o assunto de uma forma bem rápida, tá? Mas tá aí, o pessoal está investindo, não só aqui no Brasil, como fora no Brasil, tem bastante. Então,
dentro dessa pergunta aí, que até o 2035 a gente tem aí 10 anos, né? Como aí a Nicole falou aí, daqui 10 anos até lá vão achar uma solução. Beleza. A diferenciação através do serviço, né? Tem aí o atendimento personalizado, serviço em qualquer área. Você precisa ter sempre uma diferenciação. É tratar bem, tratar mal, não é analisar, atender a pessoa, né? Cumprir os horários, todo esse conceito básico ele precisa existir, é o mínimo, esse é o mínimo que você tem que ter para entrar no mercado. Então, você tem dentro da comparação a low cost compete em preço e a full service compete em experiência e diferenciação, que é difícil, porque não é só cobrar caro, você tem que cobrar caro, mas proporcionar o serviço que tenha valido a pena para a pessoa pagar aquele preço, né? Então, é bem difícil fazer isso também. E a oportunidade para o futuro, a combinação de inovação e serviço, tecnologia aliada à experiência humana, sustentabilidade como diferencial, inovação digital, né, que é biometria, check-in automático, bagagem rastreada, tudo que é utilizado com inteligência artificial hoje, com realidade aumentada, tudo isso está sendo considerado como uma inovação e uma coisa boa para a empresa, não para diminuir o número de funcionários, não. É para ter uma precisão maior e uma garantia de que o serviço sai mais rápido, ou pelo menos dentro do prazo estabelecido. Personalização para diferentes perfis de clientes, que é corporativo. O corporativo dá muito dinheiro, você garante um plano de carga, você sempre vende passagem naquele período, né? É bom, em vários países acontece isso. E dentro desse pequeno capítulo, a empresa que une tecnologia, experiência e sustentabilidade vão ser líderes no futuro. Então, lembrando, a tecnologia, se for o elétrico, se for combustível, né, que é a sustentabilidade, e a experiência, ou seja, a experiência sempre vai estar presente aí no futuro, ok? Discussão. Como eu fundaria uma empresa aérea? Dinâmica de discussão entre os alunos, esse é um trabalho que fica aí para vocês pensarem, ok? Como é que vocês imaginam quantas decisões estão envolvidas em apenas um voo comercial? O que vocês pensam aí? De tudo que a gente já falou aí. Uh, eu acho que de fato, são várias decisões, né? Porque tu vai com a aeronave até o outro lugar, mas tu tem que ter a volta. Então, todo o custo que tu tem para embarcar os passageiros, tu vai ter para desembarcar, tu vai ter que embarcar eles novamente, os outros passageiros, questão do combustível, questão de taxa aeroportuária, questão de pessoal do solo, né? Então, se vai ter demanda para a volta da aeronave ou para algum outro local, né? Ah, são deveras pensamentos planejamentos que devem ter. Não faço ideia de quantos sejam, mas não dá para ir só porque a ida é rentável sem ter uma volta que também seja promissora. Beleza. Essa dúvida, ou vamos dizer assim, dúvidas que você citou, ou questionamentos, ou afirmações, está bem claro aqui na mensagem inicial, né? Que a operação de uma companhia aérea é um dos sistemas mais complexos do mundo. As variáveis que estão ali, algumas pouquíssimas controladas e outras não, fazem com que cada dia seja um desafio, cada dia é uma coisa nova, e nada garante o dia de amanhã. Então, é um eterno aprendizado, é uma roda viva enorme, né? Você vê, tem uma empresa aérea aí hoje no mercado que ela leva carga do correio. Devido ao correio estar passando por um problema, vocês devem estar acompanhando aí os correios, né? Então, simplesmente ele paralisou os voos por um período. Você imagina, 12, 15 aviões parados, todos os tripulantes parados, todo mundo parado por uma semana, 2 semanas, olha o caos que a empresa fica. E não era previsto isso. Ninguém tinha planejado que eles pudessem administrar mal o dinheiro deles, entrar na dívida que eles entraram, paralisar os voos, tendo contratos em vigor. Então, quem controla essa variável? Ninguém.
A simulação permite testar estratégias sem risco real, reduzindo o custo, aumentando a eficiência. É sem risco real. Você faz e torce, não, e espera que as variáveis que você colocou na simulação sejam as que vão acontecer e da forma que você imagina que você fez na simulação. Quanto mais real for sua simulação, melhor. Mas você não garante que vai ser igual, ok? Então, principais desafios. Como é que você define uma rota? Que horário você sai? Porque é passageiro, dependendo da cidade. Pô, qual é o foco que eu quero? Eu fiz um artigo científico aí que era colocar 8 business jets para atender o Mercosul. Qual era a base que eu tinha que colocar? Aí tive que analisar a pista, distância, mercado, quem fazia parte do Mercosul, para onde eles viajavam, exportação, importação, tudo isso envolve. Então, não é tão simples assim, só para onde eu ia colocar os aviões para atender o mercado. Agora, você imagina para transportar passageiro, que um dia você tem, outro dia não tem, outro dia que não tem nenhum, tem dia que tem sobrando, né? A frota, que lugar que você, quantos aviões você acha que pode usar, que tipo de avião, né? Se é um avião menor, maior, que opera em pista pequena, pista maior, se a pista atende aquela quantidade de passageiros, bagagem, se é carga ou não, né? Coordenação de tripulação de pessoal de terra. Quem é que faz essa coordenação toda? Faz esses pilotos girarem de uma forma eficiente, efetiva, né? Que você não vai contratar gente demais também. Você não coloca 2 empregados na empresa se você só precisa de um. Então, como que você faz isso? No embarque, trata bem, desembarque, às vezes você tem que ficar 20 minutos no chão só, desembarcar o avião, subir os passageiros e o avião decolar naquele horário, porque tem outra conexão, tem outro destino, como que você faz isso? Treinamento, eficiência. Então, isso é uma rotina diária, são pessoas experientes, envolvidas, né? São pessoas que estão ali se dedicando de corpo e alma para a empresa, né? As manutenções também, você tem manutenções preventivas e obrigatórias. É um custo diário que você tem que fazer. E precisa ter suprimento para isso. Como é que você mantém suprimento em todas as bases ou em algumas bases para atender as falhas e as trocas que serão necessárias? Atendimento de passageiro. Como que você garante para não ter overbooking, não ter cancelamento? E quando tem os atrasos, como é que você faz? Coloca em hotel, paga alimentação, transporte. Você precisa de uma estrutura naquele aeroporto, naquele local para atender bem. Basta um reclamar no LinkedIn, no Reclame Aqui, não sei o que todo mundo lê e daqui a pouco você perde o cliente. Qual desses desafios vocês acham que causa maior impacto? Rota mal planejada, atraso de manutenção ou falta de tripulação? Se vocês são os passageiros da empresa. Qual que vocês acham? Rota. Rota mal planejada. Quando vocês embarcam qual foi a experiência que vocês já tiveram? O voo atrasou, o que foi? Um louco no meu. É, o, todos esses aqui causam. Ah, não queria sair o louco? Que coisa. E aí o cartão de embarque estava igual para os dois ou não? O dele era diferente do seu mesmo? É. Aí tem que ter alguém da comissário para ajudar, né? Ah, o lugar era seu. Isso acontece. São pessoas que não estão, às vezes, nem acostumadas a viajar de avião, né? E causa esse tumulto todo aí. Todos esses pontos, a rota mal planejada, atraso de manutenção, falta de tripulação, qualquer variável dessa atrapalha o voo de vocês e faz com que vocês, faz com que impactem o voo de vocês. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. O papel da simulação. Existem treinamentos que a gente faz, que chama tabletop, ou mesmo juntando a empresa, né, que é estudar cenário, definir
onde vai ser o hub, simular o impacto do aumento de combustível. É quase que um jogo, né? Você pegar todas essa teoria dos jogos, ficar utilizando as variáveis que fazem parte dos custos e ver o que acontece. Então, esse exemplo prático aí foi a Delta Lufthansa, que ela fazia para prever atraso. Ela simulava, faltou aqui, tinha muito voo. O que vai acontecer? Então, ela via o impacto de um voo poderia ocorrer ou propiciar na empresa inteira. Então, essa simulação fazia com que ela criasse proteções e decidindo que tipo de mitigação iria fazer. E lógico que participava vários integrantes da empresa de várias áreas, de várias bases. Okay? Então, a simulação é essencial para você planejar o treinamento e a inovação. Se vocês pudessem simular apenas um aspecto, qual que vocês escolheriam? Rota, tripulação, manutenção, passageiro ou custos? No caso, qual desses aí vocês simulariam como uma variável que vocês não controlam e causasse algum tipo de problema? Qual desses aí vocês escolheriam para fazer a simulação? Passageiro, né? Eu diria que, no final das contas, todos, em algum momento do ano ou de vários anos, você faz de todos, porque todos eles são importantes. Todos eles cancelam voo, todos eles atrasam voo, todos eles alteram, às vezes, não só passageiro, como daquele avião todos e de outro avião da conexão. Okay? Ferramentas de simulação, o que tem? Existe aí o Sabre, o Amadeus o pessoal brinca, diz que, ai meu Deus, o Travel Sky. Ferramentas de gerenciamento, tem esse Sky Schedule e Crew Traffic. E existem softwares para desempenho operacional e financeiro. Esse aqui é só um exemplo, tá? Mas é só para saber que hoje em dia o mundo está com tecnologia para trabalhar não só na simulação, como no dia a dia. Okay? Pergunta para vocês. Vocês acham que uma empresa aérea é mais dependente de pilotos e mecânicos ou de software de gestão? O que vocês acham? O que vocês acham? Difícil essa, professor. Eu imagino que software de gestão. Software de gestão, né? Teria, assim, um motivo para você achar isso? Ah, olha, eu diria que, baseado no cenário atual no Brasil, está tendo contratação de pilotos, mas eles geralmente não vão no limite. Então, não está tendo, digamos assim, uma dependência tão grande de quadro de pilotos, né? E questão de mecânico, eu não vi nenhuma reportagem de falta de mecânico ou coisa do tipo. Falta de peça, sim, mas não da parte técnica de mecânico. E eu acho que software de gestão é a peça-chave para tu manter o break-even, as contas da empresa gerando lucro, né? O software de gestão, só para ajudar, né? Muito boa a resposta aí. Você precisa ter resposta mais precisa em curto espaço de tempo. O software já tem isso para te dar a resposta se você fazer várias simulações e ver o que está acontecendo. Quando a empresa é pequena, você consegue fazer tudo na mão. 2 aviões, 3 aviões. Uma empresa que tem 100 aviões, 200 aviões, no exterior tem muita empresa assim, você não dá mais para fazer a mão. Você precisa de um software e a mão também, precisa das duas coisas. Então, o software é muito importante. Nenhuma mais sobrevive sem software. Okay? Dentro do sistema de planejamento, a gente entende aqui que você precisa definir, né, as rotas baseado em quê? Em rentabilidade, ou aceitar ter um prejuízo para ganhar o mercado naquela rota. Isso também é possível, ok? Mas tem que ter bala na agulha, muito dinheiro para fazer isso. Otimizar horários, slots e conexões. Os slots você não controla. Você pode solicitar, se tiver disponível, você pode conseguir. Mas, normalmente, os que estão disponíveis são aqueles que têm baixa
quantidade de passageiros. Principais softwares, né? Você tem aí o Sabre, Amadeus e o Travel Sky, dependendo da área, alguns já são usados há muito tempo, ninguém muda muito, porque já está tudo ali, fazer migração de dados de um software para outro dá muito trabalho também e risco alto. Exemplo prático, né? A escolha de adicionar um novo voo, São Paulo-Lisboa, pode ser simulada nesse sistema. Então, o cara vai fazer uma nova rota, vai planejar, o planejador, então ele usa esse software para fazer a simulação e ver as dificuldades que ele vai encontrar e o que, que ele vai ter que, se fizer e acontecer, onde ele vai mitigar, ok? Aí a pergunta que eu coloquei aqui é se vocês fossem gestores, escolheriam aumentar voos em horários de pico ou em horários alternativos para captar mais passageiros? O que, que vocês fariam? Está todo mundo naquele horário ali, horário de pico, todo mundo quer. Ou você entraria ali, concorrendo ali, ou fazia um outro horário alternativo? Eu acho que essa pergunta depende também do destino. Se provavelmente é alguma cidade comercial, provavelmente o pessoal procura horário de pico porque tem urgência. Agora, se tem um preço muito avantajado no horário alternativo, o pessoal pode se programar de um dia antes e ir num corujão, numa madrugada. Eu optaria por horário alternativo. Ok. Isso depende muito, uma parte do que você falou, né? Do mercado que você quer, da classe de passageiro que você quer. São pessoas que não estão muito preocupadas, podem ir no outro horário, pegar de madrugada, ou, sei lá, dependendo do aeroporto, de onde, um pedaço e tal. Então, vai depender da condição do plano de negócio definido de onde você quer. Como é uma barreira de entrada, às vezes você escolhe um horário alternativo para iniciar e fica tentando medir ali através do preço. Okay? É uma possibilidade. Ferramenta de gerenciamento de faturação é a função principal, né? É controlar a disponibilidade da aeronave. Você vê se ele tem, quando é que você vai ter avião em inspeção, quando é que ele vai estar disponível, de acordo com a manutenção. Ok? Um exemplo prático, se você tem um piloto que adoeceu, você precisa, aquele voo precisa sair. Quem coloca outro voo? Você tem softwares que já te diz se adoecer, mas no mundo não tem aquele software perfeito. Você sempre precisa do cara da escala, do representante da escala, dizer, olha, aqui e tal, e ele checa para ver se o software fez certo, porque o rigor da regulamentação é muito alto, ok? É muito importante o software para te ajudar, ele dá o passo inicial de agora pega o piloto tal, porque quando ele tira um, ele já tinha uma escala, agora ele vai faltar precisar um reserva para ele. Aí o outro cobre? Não, não pode, porque já está com folga. Então é muito complicado. Quando não falta ninguém, não adoece ninguém, é maravilha. Basta um mudar, seu mosaico todo muda, ok? Então, esse software de análise também operacional e financeiro, eles monitoram combustível, manutenção, pessoal, e são os custos. Você tem software para tudo aqui. E possui indicadores para te ajudar a tomar decisão. Se a rota que você fez, o consumo de combustível está certo ou não está, ok? Tem esses principais softwares citados aí. E esses voos também podem ser avaliados como? Através da área de sistema de gestão com os dados de voo, que são os gravadores de voo. Ele te diz consumo, manutenção, te diz várias informações que te ajudam na indicação dentro do sistema de gestão da empresa com a área de manutenção, com a área de operações, com a área administrativa, até rotatividade pessoal. Okay? Você pode usar um Power BI no final das contas para ter esses indicadores. Okay? Então, dentro da conclusão dessa parte, você sabe que os softwares são essenciais. Ok? E se vocês pudessem investir em apenas um tipo de software, qual que você escolheria? Planejamento de rota, gestão de tripulação ou análise de desempenho? Você está iniciando uma empresa que tem pouco dinheiro, só dá para comprar um. Qual desses que vocês comprariam? Investiriam em qual? Análise de desempenho. Alguém mais tem alguma ideia? Tripulação. Quer dizer, um ambiente aqui de 5 pessoas, comigo 6, já tivemos duas diferenças. Então, vai depender do que a sua empresa está focando naquele início. A, o início, o mais difícil mesmo, é planejamento de rota.
é onde você vai definir ali se você vai ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. A gestão de tripulação, se for empresa pequena, você faz até na mão. Algumas coisas, no Excel, alguma coisa assim. E análise de desempenho, aí é consequência do seu planejamento de rota, ok? Então, dentro de uma sequência, eu faria do jeito que está aqui: planejamento de rota, análise de desempenho e depois gestão de tripulação. A gestão de tripulação gasta muito dinheiro, se você planejar mal. Mas o planejamento de rota derruba a sua empresa no primeiro instante. Ok? Então, o simulador de operação é um exemplo prático, né? O Flight Management Simulator e o Airline Simulator Game, que existe aí no mercado, vocês aí já devem ter até conhecer. Não vou nem colocar isso aqui para vocês. Vocês já jogaram algum Flight Simulator ou SimCity? Já fizeram alguma simulação? Usaram essas plataformas aí na vida de vocês aí? Em casa, alguma coisa? Tem experiência disso? Flight Simulator. Flight Simulator. O que vocês acharam? O que você achou? Olha, dependendo do modelo da aeronave, o projeto, ela tem uma capacidade bem grande de representar a performance e o operacional da aeronave representada. Eu diria que a qualidade dos pilotos hoje, que já têm acesso há muito tempo, né? Flight Simulator ou SimCity, essas experiências de tecnologia, ela facilita muito o início do voo. Eu estava nos Estados Unidos visitando lá um pessoal, aí tinha um piloto, estava voando lá, no aeroclube terminando, voando avião pequeno, mas ele conhecia tudo do 737. Como ele sabia que eu era instrutor do 737, ele ficou me perguntando, pedia, ele tinha um flight simulator dele lá, entrava no computador lá e ficava me perguntando como é que dar a partida, como é que fazia isso, como é que cortava motor. Ele sabia tudo, sabia tudo. Então, esse, quando entrasse no avião, ele já gastaria muito menos tempo para se adaptar. Então, isso é muito bom também, essas plataformas para a empresa, ou seja, a parte de treinamento, ok? Dentro dessas plataformas, você tem aí esse FMS, que ajuda a prever, né, as rotas e tudo, o Airline Simulator Game, e você tem treinamento. Então, é uma sugestão que, quando vocês estiverem empresa ou estiverem iniciando, possam ter esses tipos de recursos para os pilotos também treinarem, ok? Ou os integrantes ou futuros pilotos que vão aprender, pode criar uma área de treinamento para atrair novos pilotos também, ok? E desses simulados, você tem o quê? Definir modelo de negócio, ele te ajuda a planejar a frota, te ajuda a gestão de tripulação, manutenção de aeronave, criando cenários de crise, como falhas, problemas, aumento de combustível, preço, meteorologia. Vocês que moram muito no sul, né, está sempre fechado. O que acontece se eu perder 2 voos, 3 voos na semana? Qual é o impacto que vai causar? Então, esses simuladores te ajudam a fazer isso, ok? Dentro do benefício ainda, né? A aprendizagem experiencial. Você aprende fazendo. No simulador, você está lá fazendo, você está aprendendo. E alguém vem e te dá sugestão, muda aqui essa variável, muda aquela. E como é um simulado, você pode errar à vontade, que não vai ter dano, não vai ter uma causa maior, ok? E te ajuda o quê? Na visão estratégica. As pessoas estão treinadas e sabem das grandes possibilidades de dar certo ou de dar errado, ok? Assim como o futebol, você acaba trabalhando em equipe, né? Você passa a ter uma inteligência emocional mais desenvolvida e entender melhor a resiliência, entender como é que a empresa trabalha e aceitar também as observações de outros, né? A conclusão dessa parte, né, que as plataformas, elas garantem o que? Uma simulação. Ela não é real, mas ela garante a simulação. Exercita a sua possibilidade de raciocínio, de treinamento e de inovação também, ok? A divisão, bom, aqui era para realizar uma simulação, não vou fazer com vocês. Nós estamos chegando hoje já no final aqui. Esse é o exercício que eu ia deixar fazer hoje com. Tá aqui na aula para fazer. Vou deixar para fazer na outra aula. Então, hoje, como eu falei, a aula já estava disponível lá, acaba o capítulo 9. Nós estamos dentro do. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar aqui o plano de tutoria. Capítulo 8 a 9 acaba na semana que vem, no dia 17. Nós já acabamos o 9. Então, a gente vai entrar no capítulo 10,
na semana que vem. Então, um capítulo à frente aí. Alguma dúvida de hoje? Como é que vocês estão aí? Não? Vocês estão muito calados hoje? Não sei o que aconteceu. Eu estou gripado, Vocês professor. estão... Está gripado, né? Então, vamos fazer aqui. A Luana, nunca mais ouvi a voz da Luana. Eu acho que ela ficou rouca, nunca mais ouvi. Nicole, tudo certo? Como eu sempre faço, pergunto para vocês, como é que foi o bate-papo hoje? A aula foi boa? Está tranquilos? Estão se sentindo bem tranquilos? Como é que está? Nicole, show. Tiago, como é que foi para você? Gostei, professor. Não imaginava que nessa parte da administração também trabalhava com simulações para poder fazer um planejamento melhor. Bacana, bacana. Gostei. E gostei bastante também das perguntas conforme ia avançando o conteúdo nos slides. Está estimulando, né? Que bom. Gabriel, está na escuta aí? Estou aqui, professor. Não? Como é que foi para você o bate-papo hoje, a aula? Ficou boa? Sensacional, professor, como sempre. Você é Maravilhosa. Eu muito, tô meio você é caladão aqui muito porque minha filha gentil. tá pilhada aqui do meu lado aqui. Mas tô ouvindo aqui, professor. Vai Obrigado se pelo formar conteúdo. junto contigo aí, né? Vai se formar Vai, junto vai, você vai contigo. ser minha futura pilota. Se Deus É, quiser. Nicole, até o final vamos montar a empresa aérea. Que bom. É Obrigado, isso Gabriel. A aí. Luana está aí? Luana está aí, não? Quer falar alguma coisa? Não, né? Tô sim, Não. professor. Foi bem boa a aula. Oh, Bastante. ouvi sua voz. Prazer. Que bom. Está faltando mais alguém faltou aqui? Deixa eu ver. Tiago, falou? Falou, né? Renan? Renan está sem microfone, é isso? Bom, ok, muito boa. Obrigado. Então, vamos manter assim. Semana que vem a gente entra no capítulo 10. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. Aproveitem bastante. Tem aí um feriado santo aí, né? E semana que vem, se tiverem alguma dúvida, estou corrigindo aos poucos lá os estudos de caso. Façam lá o quiz lá que eu deixei lá para vocês fazerem. E vamos seguindo aí em frente, ok? Bom fim de semana mais uma vez. Obrigado aí. Boa noite. Obrigado, professor. Bom final de semana. Valeu, boa noite. Igualmente, bom final de semana. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.